Boa tarde, bem-vindos a uma nova época de visão de jogo. Vamos ter aqui um novo modelo de jogo, mudou um elemento top, um abraço para o João Ricardo Pateiro, mas mesmo assim esta não será exatamente uma equipa sem treinador, será uma equipa, uma espécie de uma equipa com um jogador-treinador. É o papel que eu vou tentar ter só neste arranque, com o tal novo modelo de jogo, em que a moderação será alternadamente de quem tiver a bola, né? Neste caso, quem tiver a palavra. Assim, para este novo plantel, procuramos um novo número 10 que garantisse a qualidade criativa, e por isso aqui está, com jogo e com opinião, a Sofia Oliveira. Obrigada por essa apresentação. Não é a primeira vez que o mercado nos mostra que uma contratação pode ser para piorar a equipa. Não é isso, é diferente. Vamos ver isso. Não, o coletivo e o individual são coisas diferentes. Mas também vamos manter na direção, atenção, é jogar como volante, como dizem os brasileiros, um diretor de jogo e também um diretor do jornal do jogo, o Jorge Maia, que é sempre aqui o nosso capitão de equipa. E eu, boa tarde e boas-vindas à Sofia. Muito obrigada, muito obrigada. E eu, já sabem, sou o Luís Freitas Lobo, vivo com uma bola na cabeça e sem mais arrancamos, porque apaixona-nos este futebol que a cada início da época tanto promete. Sofia, começamos por ti, porque na primeira jornada já tivemos um primeiro grande resultado com a derrota de um grande, o Benfica, e quem foi grande mesmo neste jogo, pelo menos na grande exibição que fez, foi o Famalicão. Foi assim também que viste e sentiste este primeiro jogo? Boa noite a todos. Muito obrigada pela vossa recepção e já agora pelo convite para estar aqui. O legado é muito pesado, portanto vou tentar mitigar os danos ao máximo. Joga solto, só. Joga 2 toques. Bem, vamos lá ao que interessa. Relativamente a este jogo, eu acho que é muito justo começarmos pelo Famalicão. Armando Evangelista tinha aqui uma tarefa que podia parecer difícil, no sentido em que perdeu a grande referência ofensiva da equipa, o Cádiz, como sabemos era muito utilizado por Armando Evangelista, e à partida quem olhava para os 11 titulares do Famalicão questionava-se onde é que ia jogar o Aranda, onde é que ele ia colocar ali o criativo para poder fazer moça à defensiva encarnada, e colocou precisamente no local, parece-me que fez mais sentido, não é? Que é ali naquele espaço à frente da linha defensiva e sempre à procura das costas dos médios do Benfica. Eu acho que o jogo se pode, não resumir, mas explica-se de uma forma engraçada a certo ponto, que é o Aranda recebeu mais vezes a bola com vantagem para jogar, ou seja, recebeu mais vezes a bola jogável do que o Prestiani, até o próprio Gustavo Sá, o que significa que a estratégia ofensiva, pelo menos de Armando Evangelista, estava a surtir efeito, porque o Aranda foi um jogador essencial na estratégia do Famalicão, na forma como conseguiu entre linhas desbloquear o jogo, dar opções. Mudou muito a forma de jogar do Famalicão, não sei. Obrigou se exatamente o Armando Evangelista. O Famalicão Evangelista de antes tinha um Cádiz na frente, que eu às vezes dizia que mal educava a equipa muitas vezes, porque era sempre um jogo em profundidade. Eu acho que à procura do Cádiz, viciava, os jogadores estavam viciados à procura do Cádiz, porque era fortíssimo no ataque à profundidade, e este foi um Famalicão diferente, um jogo mais apoiado, na tal construção, e o Aranda, que estava escondido desde a época passada, né? Era um objeto misterioso depois daquele grande jogo em Braga na primeira jornada, apareceu numa posição que ele nunca tinha jogado, de falso 9, não é? Sim, e já agora a equipa do Famalicão não perdeu a profundidade, porque o Sorriso esteve sempre atento a esse pormenor e sempre a tentar dar... Mas partindo menos o jogo, partindo menos a equipa. Sem dúvida, e também no caso o Rochinha com missão diferente, ou seja, pedindo mais bola no pé, como é aliás seu apanágio, porque tem a ver com o perfil do jogador, mas o Sorriso sempre à procura da profundidade, e é exatamente assim que surge o primeiro gol do Famalicão, com o Aranda a receber entre linhas e a lançar imediatamente o Sorriso, que apareceu nas costas de Nicolas Best. Portanto, eu acho que esta nota diz tudo, o facto de nós querermos aqui, ou neste caso eu especificamente, mas olhar primeiro para o que o Famalicão fez contra o Benfica, diz muita da incapacidade que o Benfica teve nesta estreia na Liga Portuguesa. Sim, pareceu-me isso, e o primeiro golo tu falaste no movimento do Aranda, e é um movimento que arrasta exatamente um dos pivôs do Benfica, que é o Barreiro. Sim. E perde ali o controle quer da marcação, quer do jogador, do tal falso 9, e a qualidade que o Aranda tem para rodar e tocar a bola depois de isolar o Sorriso. Portanto, o jogo foi bem estudado por Armando Evangelista. Eu acho que ele teve... Força, Jorge. Acho também que é muito importante o trabalho do meio campo do Famalicão, a forma como o Zaidu, o Topic e muitas vezes o Gustavo Sá praticamente impediram o Prestiani de receber bola
também foi muito importante para secar completamente o ataque do Benfica. E acho que também aí houve um estudo muito interessante do Evangelista sobre a forma de jogar do Benfica. Agora olhamos para este Benfica nesta altura e olhamos para aquilo que é... Parece-me que esta nova época temos a expectativa de perceber os novos treinadores, e o caso do Vítor Bruno é o novo treinador do grande, não é? De um dos grandes, o Benfica, o Porto, perdão, mas daquele que quem se espera uma mudança mais significativa é de alguém que continua, que é o Schmidt. Sim. E a verdade é que neste primeiro jogo eu dei uma sensação, porque vendo um Benfica sem flancos e a jogar quase num quadrado a meio campo, com os tais dois pivôs que são praticamente fotocópias um do outro, o Florentino e o Barreiro, e o João Mário e o Orsnes com falsos alas, vendo o João Mário e o Orsnes, sobretudo eles, eu imaginei que o Schmidt quis voltar ao lugar onde foi taticamente mais feliz, não é? No início da época em que foi campeão e o Orsnes e o João Mário jogavam como alas. Eu não gosto de analisar equipas falando de jogadores que já não estão ou de outras equipas, mas isso existia quando existia um Rafa como segundo avançado. Para este ano não é isso, pelo menos no sentido rompedor, e havia um lateral muito profundo com Grimaldo. E eu acho que aí teve o grande problema conceptual do jogo do Benfica. E depois eu senti mais isso ainda quando na parte final o Roger Schmidt, falando sobre o jogo e sobre o que falou em duas coisas que estão longe de ser o mais importante para uma equipa grande, que são os duelos e as segundas bolas. Precisamente. Não é? Portanto, isso é algo que tu vais buscar quando não tens território de jogo para jogar em posse e em passe. Portanto, o que faltou ao Benfica não foi a segunda bola, foi, na minha opinião, a primeira bola e ideias com a primeira bola, porque os duelos são armas da equipa mais pequena, aqui, com todo o respeito para o Famalicão, de gama média alta já, mas faltando essa ideia com bola, ver o Schmidt a falar em duelos e em segunda bola num jogo em que teve esta abordagem tática, disfuncional e depois apelando a um lado mais combativo, acho que o Benfica começou a perder o jogo antes de o jogar nas ideias do jogo do treinador. Eu acho que o Jorge deve querer também falar sobre isso, que ele ainda não sei se te parece isso, raciocínio. Sim, a ideia, aliás, a ideia com que eu fiquei depois do jogo é que esta não foi a primeira jornada de 2024-25 para o Benfica, foi a 35ª do ano passado. Apesar dessas alterações que o Luís disse que o Roger quis introduzir na equipa, a verdade é que aquilo que se viu do Benfica, para além da tática e para além da forma como a equipa se distribuiu em campo, pareceu-me que foi essencialmente um vazio de motivação que eu acho muito estranho quando se está a arrancar uma época. E depois achei particularmente estranho que o Roger Schmidt, a partir de uma determinada altura da segunda parte, pareça ter deitado fora todo o trabalho que eventualmente terá feito durante a pré-temporada, quando começa a introduzir jogadores. O Cockchu entra para o lugar de Prestiani, depois flete para a direita com a entrada do Marcos Leonardo, e acaba por ir para mais recuado para o meio campo com a entrada de Di Maria, que tinha feito 2 treinos e que parece-me um ovni lançado pelo treinador já numa fase de desespero que não resulta de nenhuma ideia concreta para o jogo, nem nenhuma solução concreta para tentar resolver o jogo, a não ser por um rasgo individual, um sortilégio qualquer que não tinha nada a ver com uma ideia trabalhada. E isso faz muita impressão para um treinador que, apesar de tudo, já está no 3º ano, ou está a começar o 3º ano no Benfica, que está pressionado, e que parece ter chegado a esta fase e ser surpreendido pelo facto da equipa não corresponder àquilo que ele imaginava que ela era. Fiquei com essa sensação especialmente. Sim. Não, eu estou completamente de acordo. Eu acho que a descrição que o Jorge fez, ou seja, de não ser o fim do campeonato, mas ser quase a continuação, ser quase a 35ª jornada, não é? É perfeita essa metáfora utilizada, porque
Eu senti exatamente isso, eu senti que não houve qualquer melhoria ou qualquer tentativa de nuance por parte de Roger Schmidt em relação ao seu sistema de jogo, e se o sistema de jogo na temporada passada era um sistema de jogo que já se vinha mostrando insustentável, não é, para a equipa, estava sofrível em determinada altura, não tinha como melhorar substancialmente perdendo jogadores fulcrais. Mas a questão é que ele não tem desequilibradores nas faixas, e isso é que me parece que num jogo destes, em que, como o Famalicão, que também sabe defender em bloco mais baixo, quando é necessário, sabe recuar. Uma equipa, à medida que vai progredindo no terreno, o campo vai ficando cada vez mais curto em termos de comprimento, mas a largura é a mesma e há que aproveitar ao máximo as faixas, e isso é que o Benfica não conseguiu nunca em nenhum momento. Sim, eu acho que se prende pelas características dos jogadores, mas não só, porque nós já vimos este Benfica de Roger Schmidt com desequilibradores nas faixas, também muito dependente da tal ação, do tal rasgo individual. Ele acabaria por surgir, porque estamos a falar de uma equipa que contou com David Neres, com Angel Di Maria, com Grimaldo, como referiste há pouco, que eu acho que é muito subvalorizado, mas era um jogador que ia por fora, que ia por dentro, que metia o passe criativo, que definia de forma extraordinária. Portanto, tudo isso acaba por, na minha opinião, em determinados momentos da passagem de Roger Schmidt pelo Benfica, acaba até por encobrir aspectos coletivos. A equipa muitas das vezes viu-se refém de rasgos individuais. Agora, o que é mais estranho é um treinador que coletivamente parece que tem uma ideia, a ideia não está a resultar e depois individualmente não consegue ler os seus jogadores. O caso mais paradigmático na temporada passada foi o de Coxu, que o próprio Coxu teve de vir dizer o que é que se sentia confortável a fazer para depois Roger Schmidt não mais o colocar nessa função. Ontem, in extremis, nos últimos minutinhos, acabou por passar ali para o meio campo, mas não mais Coxu jogou com tempo demorado nessa função. E um treinador como Roger Schmidt, que percebe já as particularidades do campeonato português, achar que Leandro Barreiro e Florentino podem ser os dois médios do Benfica, é porque sem construção não tens criação. Se não tens alguém a construir com qualidade, não tens criação. E eu até olhava para Leandro Barreiro e, não querendo pegar no jogador, não é nada disso, estamos aqui a avaliar futebol. Eu acho que o Leandro Barreiro não tinha lugar no Vitória Sport Clube, por exemplo. Acho que não tirava lugar nem ao Tiago Silva nem ao Tomás Andel. Em termos de construção de jogo. Em termos de complementariedade do que é necessário num médio, não é? De equipa grande. Sim, eu acho que sim. A questão é, voltamos sempre àquela questão das diferentes funções que devem ter os três jogadores no meio campo, sobretudo olhando aquilo que é a linha, desde o pivô até ao chamado número 8, que tem que ter uma zona de construção, ou uma ideia de construção completamente diferente, ou pelo menos prioritária, na minha opinião, em relação à missão de recuperação. Estamos a falar numa dimensão de equipa grande. E o tal segundo avançado terá que ser um jogador capaz de ser tal no terceiro médio, como o tal homem do último passe. Agora, o que eu acho é que este Benfica, olhando o jogo, e a principal, olhando e tentando perspectivar até os próximos jogos, é que não se consegue detectar, não consegui detectar pelo menos, independentemente de jogar melhor ou pior, qual a ideia de jogo de Schmidt. Porque essa é a questão. A ideia até podia ser boa e não resultar. A questão é que eu não identifiquei uma ideia. Portanto, identifiquei jogadores sem conseguirem perceber como é que jogariam nas tais pequenas sociedades para jogarem juntos. Estavam em campo ao mesmo tempo, mas não jogavam juntos. Eu continuo a achar que a questão das faixas é decisiva na questão do Benfica, porque na questão do meio ele tem jogadores para conseguir resolver o problema. Eu não sei se ele vai ficar refém para sempre de Coxu a 10. Não é? Porque Coxu é um jogador que pode jogar no tipo de construção mais desde trás. É mais a função do que propriamente a posição, não é? Porque Coxu não é um segundo avançado, mas é um médio que, vindo de trás, pode trazer coisas ao Benfica. Portanto, eu estou completamente... Eu acho que o Coxu pode ser esse médio, e foi sendo em parte na temporada passada, no final da temporada passada, chegou a fazer essa função e via-se um Coxu mais solto, um Coxu mais capaz, vindo de trás para a frente, a tentar meter o passe, também com mais relação com a baliza, porque estamos a falar de um dos melhores rematadores deste campeonato, que não se consegue mostrar, porque não tem muito espaço para isso. São muitas dúvidas, acho que há muitas dúvidas, e sobretudo acho uma coisa, que é quando a equipa do Benfica, este de Roger Schmidt, não conseguiu imprimir em campo a sua capacidade de roubar a bola alto, foi sempre uma equipa insuficiente. Ou seja, quando a equipa não consegue pressionar e, partindo daí para ataques rápidos, chegar à baliza contrária, em ataque posicional o Benfica
foi quase sempre uma equipa insuficiente. Eu acho que um treinador de uma equipa grande em Portugal, mas também no resto do mundo, precisa de ter um ataque posicional com variabilidade, senão é muito difícil. Sim. Jorge, tu falavas época passada várias vezes que dava a ter a sensação que o melhor treinador, que o melhor ponta de lança do Benfica era sempre aquele que estava no banco, não era? Dizias tu que era aquele que entrava melhor sempre, seja o Artur Cabral naquela altura, o Tengsted, exatamente, e até o próprio Marcos Leonardo. Mas essa não era, não era o que eu achava, era o que eu achava que o Roger Schmidt achava. Sim. O Roger Schmidt parecia reagir sempre dessa forma. Mas aquilo que me parece é que não é possível conciliar Marcos Leonardo e Pavlidis. Nunca o satisfazia completamente e a solução estava sempre no banco. O jogador que entrava normalmente às vezes marcava, seria titular na próxima jornada e sairia a seguir. Era um quase pouco uma mais fezada, não é? Sim, era, mas para o Roger Schmidt o melhor avançado era sempre aquele que estava no banco. Sim, pelo que rendia. Este ano ainda não tivemos tempo, ou ainda não houve tempo para isso, mas acho que já não se coloca essa situação. Pavlidis é claramente um grande jogador. Acho que mesmo no jogo com o Famalicão, em que esteve praticamente sozinho a pregar no deserto, que foi o ataque do Benfica durante quase todo o jogo. Mas tu não achas que ele pode conciliar, não pode jogar junto com o Marcos Leonardo? E houve momentos em que se percebeu que com outro municiamento, Pavlidis pode ser um jogador decisivo. Não acredito que vá haver a mesma variabilidade no ataque com constantes mudanças de ponta de lança. Aquilo que ainda assim me assalta deste jogo com o Famalicão é de facto a sensação de que o Benfica vai ter que começar agora uma nova pré-época, porque esta equipa claramente não funcionou. Há jogadores que vão ter que entrar agora, ou mais cedo ou mais tarde, mas provavelmente mais cedo. Otamendi, António Silva, o próprio Di Maria, que já foi utilizado, e tudo isto vai obrigar provavelmente a começar do zero um trabalho que devia ter sido feito durante a pré-temporada. Aliás, o Armando Evangelista disse isso no final do jogo, que o resultado que o Famalicão conseguiu era o reflexo do trabalho que tinham feito durante a pré-temporada. Portanto, a equipa esteve a ser preparada para isto. E o Benfica, sinceramente, a ideia com que eu fiquei é que foi uma pré-época desperdiçada pelo que se viu neste primeiro jogo. Sim, mas o que ele estava a refletir era que se não é possível conciliar, e parece-me que sim, embora isso obrigue naturalmente a outra forma, não digo de jogar, mas de terminar a jogada atacante, os últimos 30 metros, conciliar Marcos Leonardo e Pavlidis. Porque se nós olharmos para as características dos dois jogadores, embora possam ser complementares numa dupla de ataque, poderão não ser passíveis de encaixar num sistema de 3 médios. E isso é que eu acho que é um dilema para Roger Schmidt nesta altura. Eu acho que esta equipa precisa de treinador ao máximo nesta altura, porque eu acho que o Benfica tem jogadores. Pode ter estes problemas das laterais, eventualmente a questão de saída de David Neres, que eu acho que era um jogador fundamental, mas a questão de perceber a ideia de jogo e de como conseguir conciliar estes jogadores. Sim. A ideia de que precisa de treinador pode ser um bocadinho assustadora, mas sim, Sofia. Sim, não, porque eu acho que o que temos visto invariavelmente é que os jogadores do Benfica parecem sempre piores do que o que realmente são, e quando assim acho que são péssimas notícias para o treinador, porque nós falamos muito, temos muita tendência em elogiar o treinador e temos muita tendência em dizer: este treinador conseguiu fazer deste jogador um grande jogador, ele não tinha isto, não tinha aquilo e ele agora é um grande jogador, mas às vezes não dizemos que há jogadores que pioram com determinados treinadores. E eu acho que no caso de Roger Schmidt, os jogadores tendem a piorar nas suas mãos. O caso para mim mais gritante, se quiserem, é o caso de António Silva. Para mim, o António Silva que entra na equipa do Benfica e que agarra aquele lugar na altura, e todos nos lembramos da grande aposta que foi de Roger Schmidt, e aí mérito total ao treinador, é para mim um jogador mais esclarecido do que o
António Silva da temporada passada e do que aquilo que vai começar esta temporada, porque eu acho que as próprias dinâmicas da equipa, a própria forma como a equipa tem as suas referências, Roger Schmidt quer que a linha defensiva trabalhe, tanto a atacar como a defender, não beneficiam as características do António. Portanto, nós estamos aqui a falar de questões individuais, que são obviamente passíveis de análise, mas eu acho que o grande problema é mesmo a falta de ideias coletivas e o facto de se dizer muitas vezes a tática prende os jogadores, a tática faz com que os jogadores... Pelo contrário, a boa tática liberta os jogadores. Claramente, eu acho que o Benfica é um ótimo exemplo para explicar que sem o trabalho coletivo necessário os jogadores não conseguem mostrar o seu futebol. Vamos falar um pouco do Sporting, não é? Porque é o campeão que entrou bem, entrou sempre a falar-se num jogador que quer comprar, não é? Que é uma coisa... Não, é que estamos a falar do Sporting sempre em função de Ioannidis, e eu olho para o Sporting a jogar, independentemente do valor que se estão a falar, se é 20 milhões, se é 25, se é 23, eu pergunto, mas porquê que o Ruben Amorim quer tanto este jogador, não é? Falando de futebol mesmo, e não do valor do negócio, o negócio desportivo, o negócio futebolístico, pura e simplesmente. Porquê que o Ruben Amorim quer tanto o Ioannidis? É para fazer daquilo que fazia Paulinho, para ser uma espécie de um segundo avançado, entrar pela esquerda e juntar-se com Gyökeres, é para mudar o sistema. Eu conhecendo o jogador e vendo a forma dele jogar, eu até imagino a jogar um pouco na meia esquerda. Isto é, olhando o sistema do Sporting quando vejo Trincão e Pote. Agora, eu não me parece que seja um jogador à partida que seja para encaixar dentro destas dinâmicas do Sporting, é para dar uma coisa completamente diferente, porque Ioannidis e Gyökeres juntos vão comer, na minha opinião, a criatividade que o Sporting tem com Pote e Trincão. Portanto, é uma vontade que eu acho que há que descobrir porque é que o Ruben Amorim o quer tanto. Percebes o que eu quero dizer, Sofia? Sim, sem dúvida. Porque eu tenho essa porque e ele ontem, o Ruben Amorim dizia que tem um jogador identificado, é só um que ele quer, é aquele. Há jogadores que tu percebes exatamente porque é que os quer. Quando era o Paulinho, percebia-se porque é que queria o Paulinho. Quando era o Gyökeres, percebia-se porque é que ele queria o Gyökeres. Eu vejo a forma de jogar do Ioannidis e conhecendo bem o jogador, ele não entra bem nesta forma de jogar do Sporting. E por isso pode ser uma mudança de sistema que ele esteja a pensar em relação, por exemplo, àquilo que eu coloco sempre a questão, que é, independentemente de jogar com 3-3, é perguntar se jogas com o meio campo a 3 ou a 2, e poder existir a questão dele poder jogar com o meio campo a 3 e 2 avançados. Então, eu acho que há aqui várias justificações para isto, mas desde logo a mais prática, que é o facto de Gyökeres ter de ser gerido, não é? Senão qualquer dia rebenta, como o Ruben Amorim já referiu. Mas o Ruben diz que ele não quer sair nunca, não é? É verdade, mas estamos a falar de uma época que terá Champions League, o Sporting em princípio irá lutar pelos vários objetivos internos e não pode, na minha opinião, não pode achar que Gyökeres vai jogar todos os jogos os 90 minutos. Eu gosto muito do Rodrigo Ribeiro. Sim, acho que eu gosto muito de um miúdo com muita qualidade. Acho que é um avançado que tem ali potencial. Vamos ver como é que ele gera também a carreira dele, se tem tempo para esperar, se não tem tempo para esperar, como é que reage à adversidade. Isso é muito importante na transição da formação para o futebol sénior, como sabemos, mas não me parece que o Rafael Nel e o Rodrigo Ribeiro sejam estes avançados à partida, não é? De estarem ali na calha, na sombra de Gyökeres. E também não tem necessariamente... Então para ti é Gyökeres ou Ioannidis, não estás a ver os dois? Não, eu estou, ou seja, esta é a minha primeira justificação, o facto de Gyökeres ter de ser gerido, porque tem de ser, é obrigatório, e ele tem de meter isso na cabeça, não é? Ele tem de meter isso na cabeça. Depois, acho perfeitamente que podem jogar em conjunto, sendo que nós pensarmos neste novo Sporting, eu acho que há aqui muita nuance nova que Ruben Amorim está a trazer para esta época, 24-25. Nomeadamente no sistema de marcação individual. Sim, e também no posicionamento. Nós, em muitos jogos, já vemos Morita a baixar para junto dos centrais, fazendo, se olharmos para dentro do campo, muitas das vezes o Sporting está num 4-3-3. Sim. Porque ao 4-4-2 lá está, e pode ser mais um 4-4-2 com Ioannidis e Gyökeres, pode ser mais um 4-3-3 quando Trincão e Pote estiverem, porque Yilmaz acaba por subir, não é? Como a Morita a baixar, o Yilmaz sobe para a linha a seguir, e depois tens o Trincão por dentro à direita e tens o Pote por dentro à esquerda, e depois tens o Kenda,
o Catamo e o Gyökeres. Eu acho que em determinadas alturas poderá eventualmente Ruben Amorim querer um 4-4-2 com Trincão ou Pote saindo, não sei qual é que é a preferência dele, mas tenho dúvidas de que Pote seja preterido, porque é o jogador favorito de Ruben Amorim. Eu acho que ele já deixou isso bem claro em muitas conferências, e pode eventualmente ser um Sporting com Gyökeres e com Ioannidis nessa posição, sendo que, só para terminar aqui o raciocínio, sendo que o Ioannidis não é um jogador da mesma linha de Gyökeres, é um jogador que para mim é mais completo no sentido em que dá muito jogo também de costas para a baliza, porque não é um jogador com uma qualidade técnica nada baixa, é muito interessante a qualidade técnica do Ioannidis, tem uma frieza na finalização e recursos na finalização que, na minha opinião, Paulinho não tinha, e ao mesmo tempo também é um jogador que sabe atacar o espaço. Portanto, eu acho que eles podem ser complementares. Não é tão associativo, não é? Não é tão associativo. Como o Paulinho, não é? Não, sem dúvida. Muito Mas mais a também jogar de não é costas. um jogador que não saiba jogar de costas, ou seja, Sim. consegue ligar. Portanto, eu acho que pode ser aqui para uma versão diferente e de ataque constante à linha defensiva, massacrar a linha defensiva contrária também. O que te parece, Jorge? Estavas a pensar num sistema Estava diferente do Sporting? Estava a pensar que pode ser até uma opção para mexer com o jogo. Também, sim. Embora pelo valor que se tem falado, a rondar já os 27 milhões, pelos vistos foi a última proposta de Leicester recusada pelo Panathinaikos. Comprar um jogador por esse valor que não seja para usar imediatamente ou como titular parece-me uma jogada de risco em termos de investimento. Há uma outra explicação, esta se calhar é demasiado simplista, mas também há uma outra explicação. O mercado de transferências ainda está aberto e o Gyökeres tem muitos interessados. Esta é demasiado simplista e esta Às vezes se calhar é mais simples, não é? se calhar. Mas claramente vejo se calhar a vontade do Ruben Amorim de ter um sistema de jogo alternativo. Eu parece mais que é por aí. Sim, também me parece, até porque, apesar de tudo, o Sporting dominou claramente o último campeonato, mas apesar de tudo sentiu algumas dificuldades contra equipas mais aproximadas do nível do Sporting. E se calhar o Ruben Amorim procura um sistema de jogo que ao mesmo tempo lhe possa permitir essa variabilidade durante o próprio jogo, mudar a forma como a equipa joga durante o próprio jogo, e também com Liga dos Campeões e tudo, sim, isso é o toda a agenda. O desgaste que os jogadores sentem, não é? Repara que a época passada, eu falava muitas vezes que a melhor forma do Ruben Amorim tinha de mudar a forma da equipa jogar era mudando os centrais. Sim. As características dos centrais. Ou até os alas, porque era diferente jogar com Mateus Reis. Além da questão dos alas, não é? Ele tocou muito na questão do Catamo, e o Catamo tem dificuldade em jogar na esquerda. Perde-se muito do que o Catamo é ofensivamente. O movimento interior. Sim, não é? sim. E isso, eu acho que ele... Eu não sei se ele tem mesmo a tentação de querer jogar a 4. Embora o Sporting... Se nós virmos a época passada, e mesmo desde o tempo do Ruben Amorim, em transição defensiva a equipa fica a 4, não é? Portanto a reação à perda da bola está a 4, só fica a 5 em organização defensiva, mesmo mais baixa. Nós nunca vimos foi esta nuance do médio baixar para junto dos centrais, isto não acontecia, porque o que é que acontecia no Sporting? Os 3 centrais procuravam um passe muitas vezes para os 2 médios que se adiantavam, Morita, ou Yulman, ou Daniel Bragança, ou quem jogasse ali. Portanto, havia muito essa procura da linha de passe para esses 2 médios, e neste momento isso não está a acontecer. Atenção que isto não é sempre assim, vai alterando ao longo do jogo, mas agora Yulman é o único que se adianta, e Morita baixa ali para uma posição diferente e para funções também elas diferentes, e vê-se muito mais vezes o Sporting com as tais marcações. Vê-se muito mais vezes, não, isto não se via de todo. O Sporting não precisava. As marcações individuais. Sim. A equipa, aliás, os 3 centrais do Sporting foram encostar exatamente nos 3 avançados do Rio Ave. Isto num jogo com o Rio Ave, não é? Portanto, que é uma equipa com qualidade, sim, mas está longe. Já se viu isso. E quase sempre uma equipa que marca individualmente ou marca o homem corre por onde o adversário quer. Não é? E não corre por onde quer à partida. Essa para mim é o grande motivo para eu não preferir a marcação individual à marcação zonal, não é? E o Sporting era uma equipa muito segura.
O Sporting nunca foi uma equipa espetacular a roubar a bola à frente, nunca foi. Nós não reconhecíamos Rubén Amorim pela capacidade que o Sporting tinha de roubar alto, não era por aí. Mas depois, mesmo deixando o adversário chegar-se mais perto da sua grande área, era muito confortável a defender aí essa linha defensiva. Sim, não era uma equipa de pressão, mas era uma equipa que depois fazia a bola coberta muito bem. Coberta, quer dizer a bola sob pressão, e a bandeira era Coates. Rapidamente. Sim. A bandeira era Coates. E até penso que usava isso precisamente para ganhar espaço para atacar. O Sporting marcou vários golos em situação de contra-ataque precisamente pela capacidade que tinha para deixar o adversário subir sem se sentir desconfortável com isso e depois ganhar espaço na frente para lançar o ataque. Aliás, Jorge, se bem te lembras, houve jogos na temporada passada em que o Sporting em vantagem quase, não é abdicou, mas estava tão confortável com essa forma de jogar, ou seja, com se calhar até não ter necessariamente o protagonismo com a bola, que esperava para depois lançar Gyökeres. Isso aliás aconteceu aqui em Alvalade, contra o Futebol Clube do Porto, em que, tendo passado para a frente do marcador, a partir daí foi sempre a jogar, a recuperar atrás para depois massacrar Pep com as incursões de Gyökeres. E creio que até houve uma altura durante o jogo da Supertaça que ainda tentou ensaiar essa tática com o De Baste na altura. Desta vez na Supertaça o Porto conseguiu reagir melhor a isso. Se calhar também me pareceu que o próprio Gyökeres não estava na melhor das formas possíveis, mas também voltou a tentar fazer isso depois de estar em vantagem e a vantagem foi muito larga, como todos sabemos. Houve ali uma altura em que o Sporting voltou a tentar fazer isso, deixar a bola no central, esperar a chegada dos avançados que iam fazer a tentativa de pressão para depois sair para o ataque. Sim, a Sofia falava há bocado numa coisa que eu acho que tem muito a ver sempre com aquilo que são os jogadores, a relação entre os jogadores há sempre aquele debate, o que é que está primeiro, o sistema ou os jogadores? Eu acho que são as duas coisas ao mesmo tempo que têm que aparecer. E tu falavas na questão dos treinadores que fazem crescer os jogadores ou os jogadores que encolhem com determinados treinadores. Embora muitas vezes aquilo que nós estamos a querer que um jogador faça, o treinador quer que o jogador faça uma coisa diferente. E por isso, se calhar, ele até está a crescer para ele. No Porto acontecia isso muitas vezes com o Sérgio Conceição. A gente, se calhar, eu imaginava uma coisa para o Nico Gonzalez, mas o Sérgio imaginava outra coisa para o Nico. Não é? Sim, mas isso eu gosto muito mais deste Nico. Eu pedia ao Nico do último passe, o Nico numa terceira linha do meio campo e, portanto... Mas o Sérgio pensava no Nico de outra forma e, portanto, há jogadores que estão a crescer no Porto agora com o Vítor Bruno. Eu vejo a equipa até mais... os jogadores lá está com menos medo de errar. Isso nota-se claramente. Isso é muito importante. Isso nota-se claramente, independentemente daquilo que é o Sérgio e a força que ele tem de caráter, e foi muito importante naquele momento histórico do Porto. Mas neste momento, eu olho para estes jogadores do Porto e vejo a descompressão com que eles jogam. Mesmo no jogo da Supertaça, deixa-me ir atrás, porque já passaram alguns dias, o que mais me impressionou naquele jogo, claro que foi a dar a volta para 4-3, mas foi no momento do 3-2, quando o Porto faz 3-2, quer o Galeno, quer o Vítor Bruno, desde o banco, aconselharem calma, fazendo gestos de calma e de cabeça. Isto é, em vez da pressa de irem buscar a bola rapidamente à baliza, ao fundo da baliza, para recomeçar o jogo, eles perceberam, calma, nós estamos por cima, não há problema, nós vamos fazer o nosso jogo. Portanto, a equipa tem um controle emocional, parece-me, no sistema nervoso central, assim se pode dizer, muito maior agora neste arranque do jogo. E por isso alguns jogadores estão a aparecer melhor, independentemente das questões táticas que podemos falar que o Porto está a querer mudar, e de ver Galeno a jogar como falso ala esquerdo, ou falso lateral, melhor dizendo, é interessante, mas é ver que o Porto está a jogar sem um ponta-lança de raiz, não é? Basicamente. Quem faz o lugar do ponta-lança é quem ocupa o espaço. O Namaz sai muito bem e aparece finalmente o talento de um jogador que estava escondido, que é o Ivan Reim. E o talento encontra sempre uma saída quando lhe dão um pouco de calma. E acho que este Porto que está a começar a época, é isto que eu noto mais. É um Porto em descompressão mental em relação aos jogadores. Parece que os jogadores saíram de facto num local onde estavam muito pressionados. E ok, para estar a top no futebol tem que se saber estar sob pressão, mas estes jogadores, até pela idade, até pela forma como estão a aparecer, alguns vieram de processos difíceis, outros de lesões, outros sem jogar há algum tempo, outros ainda são miúdos, necessitava deste período incubador e de descompressão que me está a aparecer agora, e acho que o caso do Ivan Reim mentalmente e o caso do Nico taticamente na posição são os dois melhores exemplos. Vai que é tua, Jorge.
Eu diria, acrescentaria, embora não com uma evolução tão notória, mas acrescentaria o Alan Varela a essa equação, porque acho que neste momento a braçadeira de capitão está com o Diogo, mas nota-se que o maestro é o Alan Varela. Parece-me um jogador excepcional, já me parecia antes. Também acho que cresceu com este novo esquema. Tem mais responsabilidades com bola. Tem mais responsabilidades, sim. Depois acho que há outros jogadores que estão a aparecer que são muito interessantes, como o Martim Fernandes, e que colocam, e que me parece que vão colocar, ou podem colocar, a Vítor Bruno um problema na reentrada dos internacionais. Há um problema do lado esquerdo que Wendel pode resolver, mas depois começo a olhar para a equipa e penso que PP não pode ficar de fora, mas para entrar sai quem? O Ivan Reim, nesta altura. Neste jogo, ele meteu, quando entrou o PP, eu estava a comentar o jogo em direto, e se calhar, eu estava a comentar o jogo e se calhar estava a imaginar que ainda estava o Sérgio Conceição no banco. Não é? Porque Pensaste a lateral. Pensei, e disse mesmo isso. Sim. Imaginei que ele ia metê-lo a lateral. Que ia puxá-lo para a lateral para trocar o Martim Fernandes para o outro lado e puxar o Galeno para o extremo. Sim. Mas eu esqueci-me que estava no banco, já não era o Sérgio, era o Vítor Bruno. E meteu o PP pelo meio. E isso acho que é um dado importante para... que eu acho que o PP não vai voltar a ser pelo meio, não foi bem pelo meio, foi meio ali mais como um falso ala. Meia direita. Aliás, ele nunca foi o meio centro, foi o interior direito sempre, não é? No melhor Porto. E eu acho que para o Vítor Bruno o PP será um interior direito. Acho que, mais uma vez, um interior direito, talvez, mas quem é que tu estás a tirar da equipa? O Gonçalo. Desta equipa? Neste caso, o Gonçalo. Gonçalo Borges. Neste caso teria que ser um dos alas, sim. Mas aí creio, e na minha visão, o Porto está a perder, tirando um dos alas, tirando o Gonçalo Borges, que tem momentos em que exagera na criatividade. E estávamos a imaginar Galeno no extremo, claro, não é? Pronto, mas eu acho que Gonçalo Borges, por exemplo, exagera na criatividade e quando simplifica, as coisas correm francamente melhor. Não digas que a criatividade pode ser um exagero. Não. Pode. Pode quando é um exagero e quando leva a lances, perda de bola e de contra-ataque e inconsequentes. Eu percebo a tua paixão pela criatividade e é igual à minha. Os meus jogadores eram todos grandes criativos, apesar de também apreciar centrais e trincos. Já há centrais criativos também. Já, mas os mais criativos, os jogadores da frente, no entanto, acho que sim, acho que há momentos em que um criativo pode exagerar e levar o seu próprio o prazer pessoal para além do interesse coletivo da equipa. E acho que às vezes acontece isso com o Gonçalo Borges. Eu acho que o Gonçalo precisa de confiança. Nós estamos a falar de um menino que... Jogos seguidos. Foi coisa que ele nunca teve, foi jogos seguidos. E agora está a ter jogos seguidos. Isso é muito importante porque eu acho que por esta altura poucos são os jovens que, com a oportunidade que o Gonçalo está a ter, não exageram no drible, de ir para cima, de querer mostrar. Uma trivela ou outra. Nós temos o caso de Lamine Yamal, mas é um fora de série. A sua maturidade na tomada de decisão e de não querer sempre mostrar alguma coisa é que faz dele tão especial. Porque a tomada de decisão no futebol tem ali, quando nós vemos um Lamine Yamal com aquela idade, já a saber que não tem que ir sempre para cima, que pode pausar o jogo, que pode dar atrás, que se calhar não tem grande... Isso não é normal. É invulgar. O Gonçalo, nesta altura, está a querer mostrar tudo e ele precisa de tempo para perceber que não tem de mostrar sempre, porque às vezes passar a bola atrás, se calhar é mais importante do que forçar. E eu estou plenamente de acordo com isso. Acho até que se calhar à esquerda pode obrigá-lo a pensar mais o jogo. Porquê? Porque ele à direita já tem aquilo muito viciado e vem para dentro e quer sempre encarar, e se calhar à esquerda obriga-o, se calhar, e curiosamente a assistência para Ivan Reim é parte quando ele está à esquerda. Sim. Se calhar obriga-o a pensar um bocadinho melhor. Sim, pode ser verdade, mas eu acho que eu sou sempre o adepto e falo sempre nas pequenas sociedades que são feitas num determinado espaço de terreno, e acho que muito que o Gonçalo está a fazer de bem agora tem muito a ver também no jogo com o Gil, sobretudo com o Martim. Com o Martim, sim.
Exatamente. O Martim é a qualidade com que o Martim toma boas opções na movimentação E o Martim à ofensiva. direita é um jogador, à esquerda é outro claramente. jogador. O Martim precisa dessa variabilidade de vir por dentro, de vir por fora, de ter essa relação, e quantas mais E sinergias o Gonçalo se respeita criar. isso e percebe isso. Sim, mas eu acho que é natural. Eu acho que não podemos ser exigentes ao ponto de achar que o Gonçalo vai acertar todas as ações e, naturalmente, quando não estiver a acertar, Vítor Bruno estará lá para o substituir. Mas este Futebol Clube do Porto é o Futebol Clube do Porto que me chama a atenção pelo maior risco que tem no seu meio-campo defensivo, porque com Sérgio Conceição não havia muito esse risco. O Sérgio Conceição era um treinador, aliás, que tentava muito mais ir através da bola mais longa, da segunda bola, agarrar e a partir daí construir e montar, da pressão também, que é para mim, Sérgio Conceição é um dos melhores treinadores do mundo a montar a pressão para roubar a bola alta. Acho que há O muito gatilho poucos. de pressão que existia era Inacreditável. A equipa subia toda. E foi isso que permitiu ao Futebol Clube do Porto, em muitos momentos da Champions, olhar olhos nos olhos de certas equipas, mas depois em ataque posicional sentia-se que os jogadores arriscavam um pouco, e Vítor Bruno reclamou isso na conferência de imprensa. Disse: nós no Olival trabalhámos todos os dias a ligação central-médios e eles arriscaram muito pouco neste jogo. Eu estava a sentir isso. Eu acho que esse risco é necessário para o Futebol Clube do Porto também dar um passo em frente, e estou completamente de acordo com o Jorge relativamente a Alan Varela, que com mais responsabilidade com bola pode agigantar-se, pode ser o grande maestro deste Futebol Clube do Porto, já que o Nico vai para posições mais adiantadas e tem um timing especial no que diz respeito ao aparecimento no espaço, como se viu aliás no terceiro gol não, no lance que dá o terceiro gol depois de penalti do Futebol Clube do Porto. Jorge, tu querias lançar mais um tema, não era? Meio surreal, estamos na parte final, mas que já aconteceu à primeira jornada do campeonato, não é? É verdade, é impossível passar ao lado da primeira chicotada psicológica, até porque a outra aconteceu antes do arranque do campeonato, precisamente no Gil Vicente, mas a primeira chicotada psicológica no Braga, ao fim da primeira jornada. É verdade que o Braga já vai com 4 jogos, mas nem sequer os resultados me pareceram tão dramáticos ou tão drásticos que pudessem por si só justificar esta tomada de posição de António Salvador, que é conhecido por ser um pouco impetuoso, mas desta vez parece-me que o ímpeto acho que surpreendeu quase todos, pelo menos a mim surpreendeu-me. Acho que é estranho ver este desfecho em relação a Daniel Sousa depois de todo o esforço que o António Salvador fez para contar com ele, e é estranho vê-lo ao fim de tão pouco tempo de jogo, apesar de também admitir que o Braga não estava a ser propriamente a equipa mais entusiasmante do futebol português. Portanto, também lançar aqui essa discussão. Carvalhal é uma opção para maus resultados ou más exibições, ou é algo mais profundo que isso? Não, a questão é que para já não foi o plantel ainda está em aberto, não é? Porque ainda temos o mercado até 31 de agosto. Mas esta equipa não foi feita pelo Carvalhal, não é? Há muitos jogadores ali que não entram muito na leitura de jogo do Carvalhal. É verdade que, enfim, os presidentes têm sempre a legitimidade para tomar as decisões que querem. É evidente que um despedimento à primeira jornada não faz sentido nenhum, a nenhum nível, não é? Na valoração e na avaliação da contratação de um treinador. Portanto, eu acho que não havia convicção no início da sua contratação. Mas fica pior Salvador do que Daniel Sousa nesta equação, me parece. Sim, claramente. Isso não há dúvida. Mas essa falta de convicção é tão estranha para quem teve durante uma parte significativa da última temporada a negociar o treinador. A negociar e não só, e com problemas sérios com a direção do Aroca. Precisamente por isso. Eu não sei, às vezes não gostamos de ser comparados com o Brasileirão por uma questão de qualidade, de dirigismo e de situações que se passam, mas não conseguimos fugir. Parece que está intrínseco, não é? Porque há coisas que saem completamente fora da lógica, e no caso do Daniel Sousa estamos a falar de um treinador, e falávamos há pouco sobre isso, que fez um ótimo trabalho no Gil Vicente, faz um extraordinário trabalho no Aroca, e quer dizer, eu compreendo o Jorge e concordo, acho que o Braga tinha ainda coisas para melhorar, mas é um treinador que tem créditos, é um treinador que tem uma proposta de jogo arrojada, ou seja, também
demora a implementá-la, o plantel ainda não estava fechado. Este plantel está longe da qualidade do plantel que o Braga já teve. Até porque continuam muitas dúvidas na linha defensiva do Sporting Braga. E mesmo não é? no ataque, a questão Banza sai ou não sai, Banza ele entrou ontem na parte final. Eu acho que ele vai ser titular agora do Servete, porque é um jogo decisivo para o Braga, até em termos daquilo que é uma época e as competições europeias. Mas quando vejo o Iannidis, quando vejo o Fernandes, quando vejo o Gabri na faixa, são jogadores completamente diferentes que o Braga tinha, com Bel Ruiz ou Jaló. Salazar está a jogar muito, Moutinho não sabe jogar mal, mas o problema é que este Braga está longe de ter uma defesa ainda consistente, quer a nível de laterais, e o perfil dos jogadores que contratou está, na minha opinião, muito longe da qualidade que devia ter no ponto de vista até do ataque. Eu acho que percebo perfeitamente a questão de montar o plantel, mas isso ainda coloca mais peso em cima de António Salvador, porque ele também tem de ter esse dedo, não é? De saber perceber o que é que está realmente em falta, e eu acho que no caso de Daniel Sousa, sinceramente, era um dos treinadores que eu tinha mais curiosidade de ver o projeto, de ver crescer a equipa. Sem dúvida, acho que é um treinador que demonstrou nos vários contextos em que teve que não eram fáceis o que é capaz de fazer, e portanto aqui não sabendo obviamente o que é que aconteceu, é muito difícil de compreender a decisão de António Salvador. Vamos continuar a falar. O Jorge Maia despediu-se agora de nós, mas Sofia, viste a jornada toda, fomos vendo todos os jogos. O que é que te chamou mais a atenção? A mim foi aquele Santa Clara no Estoril, a forma como a equipa jogou na segunda parte, por aí também. Sim, sem dúvida. Eu acho que o Estoril parecia a equipa que tinha subido à Primeira Liga, e o Santa Clara uma equipa já com alicerces e com trabalho sustentado na Primeira, porque a diferença foi tão grande em termos coletivos, sobretudo porque o Estoril tem plantel, é preciso dizê-lo. O Estoril tem um plantel com profundidade e com opções, mas de facto muitas dúvidas em torno deste novo treinador. Também ele, Vasco Seabra, saiu de uma muito forma estranha a saída muito estranha, muito que não se percebeu. Eu continuo a achar que o Estoril perdeu uma ótima oportunidade na altura em que Vasco Botelho da Costa sai para o Leiria, de ficar ali com um treinador da casa para poder assumir os comandos. Não aconteceu, não foi isso que a estrutura quis, e é um Estoril um pouco à deriva, não é? Em termos de ideias, passam de treinadores com ideias muito distintas, e este novo treinador em particular, o que me parece é que não tem aquele ADN Estoril de valorização do jogador, de proatividade no jogar. Nós vimos um Estoril muito mais encolhido a dar a bola ao Santa Clara, quando o Estoril sempre foi, ou tem-nos habituado a ser aquela equipa proativa, que gosta de ser protagonista. A ideia do jogo do Vasco Seabra era essa, embora ali na parte final ele teve que conceder um pouco, porque tinha que pontuar, lá está. Mas vários treinadores que têm passado por lá, era o que ele queria não montar, é? Era isso. Sim, vários treinadores passaram por lá, sim. E se quiseres, até pelas características dos próprios jogadores, que é difícil assumirem uma outra função, e vimos um Estoril a abdicar em muitos momentos e a permitir ao Santa Clara uma exibição. Eu acho que cada vez mais os clubes, eu digo isto muitas vezes, estão reféns às vezes, enfim, às vezes são eles que os salvam, mas dos investidores, não é? E esses investidores que entram para as administrações dos clubes muitas vezes entram por dentro da parte técnica do futebol dentro, e atropelam completamente um treinador, como aconteceu com o Vasco Seabra, porque não faz sentido uma alteração destas, não é? Independentemente do valor que o novo treinador possa ter, e será sempre bem-vindo em Portugal qualquer treinador. Sim, não se trata disso. Não se trata disso. Agora a questão é perceber exatamente que a coerência que tem que haver num projeto. E o Estoril era... Falavas na questão do... O Estoril teve sempre grandes equipas sub-23, tem sempre. A ganhar a Liga Revelação é um projeto, 2 vezes. Percebe-se que há ali um projeto, e até, se quiseres, de perfil de jogador. Há um tipo de jogador que o Estoril valoriza, e esse tipo de jogador não se coaduna com uma equipa com medo. Sistematicamente com medo e encolhida, não se coaduna com isso. Esta equipa de Santa Clara, que mantém aí o sistema de jogar a 3 com o Vasco Matos, eu vejo aqueles jogadores. Há um jogador que eu adoro no Santa Clara, não sei se
se ele tem algum problema, se deita tarde, se tem mau feitio, se treina mal. Se treina mal, não sei, porque eu não percebo porque é que não joga sempre, porque é o Gabriel Silva. Sim. Eu acho que ele tem um talento enorme. É verdade. Na altura já achei estranho ter ficado na segunda liga, quando o Santa Clara... Mas ficava na segunda liga e pouco jogava também. Sim, verdade. Muitas vezes. Sim. E agora jogou a titular este primeiro jogo, e quando eu vi que ele ia jogar a titular, pus logo... Pus-me com mais atenção ao jogo, e de facto eu vejo que os jogadores são todos diferentes, não é? Lá está, o Vinícius é um jogador que vai mais para cima, mais forte, mais possante. O Gabriel Silva está o jogador de finta, não é? O brasileiro de rua. E depois o Safira tanto se associa a toque como também finaliza, não é? Sim, e eu acho que o Gabriel Silva, para o patamar em que está, digamos em termos de contexto, tem um aproveitamento muito forte das suas ações individuais, ou seja, é um jogador muito criterioso para o seu perfil, porque geralmente estes jogadores às vezes precisam de 20, 30 ações para conseguirem retirar qualquer... Sim, e o Gabriel Silva ele em não. duas não resolve. Ele quase sempre consegue fazer ali, retirar qualquer proveito das suas ações. É um jogador do qual também gosto muito, mas também gosto muito do Ricardinho, e que entrou bem também nesta partida. O MT faz um jogaço. Eu acho que o Santa Clara tem aqui potencial para... Claro que o primeiro objetivo destas equipas, e não nos podemos iludir, é garantir a manutenção, obviamente, mas o Vasco Matos acho que tem aqui matéria-prima, acho que não se pode queixar disso. Não, porque eu vejo, e há esse complemento, porque estamos a falar daquilo que a gente gosta mais, desse lado mais criativo, mas aqueles dois médios, o Adriano e o Pedro Ferreira, são fundamentais no equilíbrio da equipa. E o Pedro tem critério no passe, um jogador de formação de Sporting, um jogador que não, ou seja, não é só aquele médio de equilíbrio, é um médio que sabe jogar, que sabe ligar, portanto não é qualquer equipa da Primeira Liga que tem um Ricardinho, por exemplo, no banco. Daí eu falar da matéria-prima que há para aproveitar, e acho que neste jogo ficou muito evidente que a diferença em termos individuais não reflete o resultado. Não é isto. Portanto, há aqui qualquer coisa que coletivamente não está a funcionar por agora no Estoril. Vamos dar tempo também para perceber melhor. Estávamos há pouco a falar daquilo que foi o despedimento de Daniel Sousa em Braga. Um dos grandes responsáveis foi o Estrela da Amadora, e a forma como jogou, e a forma até como o Filipe mexeu na equipa e mexeu acrescentando com bons jogadores. Com o Léo Cordeiro, com a qualidade de passe, com o Alan Ruiz, que joga muito, joga o que quer, não é? Eu conheço pessoalmente, e é uma personagem, e às vezes, ele quando estava no Aroca, o David Simão dizia-lhe muitas vezes: não venhas tantas vezes para trás, não te estejas a desgastar a vir para trás para a minha beira, fica lá na frente, porque é lá na frente que a bola vai chegar e tu vais definir no passe. E ele entrou muito bem, saindo o Rodrigo Pinho. E depois o que dizer de Nani? E depois, exatamente, e quando eu imaginava o Nani vai entrar, enfim, com aquele lado mais a burguesia do futebol, e não me vou preocupar muito com isto, e deu uma qualidade à equipa, a segurar a bola, a jogar, a tabular, a entregar, e acho sabe que tudo do jogo. Sabe tudo do jogo, e a forma como a Estrela reagiu e empatou em Braga foi com muito mérito, não é? Eu sou suspeita para falar do Nani, porque dos que vi in loco, e eu só tenho 30, portanto houve muitas lendas que passaram por mim, infelizmente, que só pude ver em vídeo. O Nani é um dos meus jogadores portugueses favoritos de sempre. Eu gosto muito do Nani, porque acho que é um jogador que alia tudo, alia magia com critério, com drible, com passe, com visão, com remate de meia distância. E deixa-me dizer-te que eu acho que é essa sua capacidade de não depender somente do físico, porque é um jogador muito cerebral, que lhe permite ao dia de hoje ainda poder ser importante, porque ele tem um critério, ele sabe tudo, de quando é para acelerar, de quando é para travar, de quando é para ficar com a bola, de quando é para deixar a equipa respirar ou se calhar meter o passe. É fantástico o Nani, e quando eu vi o Estrela anunciar esta contratação fiquei genuinamente feliz, porque só um jogador com paixão enorme por futebol é que vem para o Estrela da Amadora com esta atitude, com esta idade. A paixão não lhe falta pelo futebol. E eu sentia que da forma como o Braga estava a jogar e o espaço que estava a deixar nas costas da linha defensiva, que o Nani podia ser aquele jogador para chegar e meter o passe que faltava. E depois o Alan Ruiz, no momento
do golo também tem um pormenor delicioso. Portanto, há realmente aqui no Estrela coisas engraçadas a acontecer, até o próprio Ferro, não é? Que vem para aqui depois de ter sido na altura um jogador que chegou a estar acima na análise, acima de Rubem Dias, e eu era uma das pessoas que gostava muito. E tem coisas em que era melhor. Tinha coisas, na construção e no passe da altura. Sim. E portanto, eu acho que sim, eu acho que o Estrela percebeu o que é que, neste caso o Sérgio percebeu o que é que estava a faltar e mexeu nesse sentido e conseguiu chegar ali ao empate, mesmo que em alguns momentos parecesse que o Braga... Sim, claro, o Braga é sempre mais forte, mas a ideia do Filipe Martins é interessante. O Filipe, não sei porque é que disse, quer dizer, sei, mas... Do Sérgio, não, disse Sérgio, sim. Assim não, eu percebi. Não, porque é uma ideia que ele. Lá está, os treinadores dizia-se que era um treinador preso a uma ideia de defesa a 3 e não, montou ali outro sistema e aí jogou. Mas deixa-me pegar, estavas a falar nos 30 anos. Que é bonito naquela imagem, naquele jogo, ver juntos dois jogadores dessa mesma geração e desse mesmo momento que têm a mesma idade, exatamente, os dois, o João Moutinho e o Nani, e jogaram do Moutinho outra vez. Jogaram nessa mesma equipa de Sporting, cresceram juntos, com a casca de ovo na cabeça, como eu gosto de dizer, naquele momento, e agora vê-los juntos no fim a sair abraçados. Eu não tenho palavras para o João Moutinho. Para mim, na época passada, já estava a ser um dos melhores médios Tem antenas na do cabeça, campeonato. Eu acho que ele está melhor cuidado, na minha opinião. Eu acho que ele gera o esforço. Gera muito bem o esforço, está muito mais. Foi ficando um médio mais cerebral, não é? Naquele conceito de ligar o jogo, de buscar o passe, qualidade tremenda. Eu acho que o Moutinho faz um jogo espetacular mais uma vez, e está perfeitamente enquadrado também na Liga Portuguesa, sem tirar, sem beliscar, mas sabemos que a Liga Portuguesa também é uma liga que permite certas coisas, e eu acho que o Moutinho está perfeito, está ali mesmo encaixado, e sem dúvida que para mim foi uma das melhores exibições do lado do Sporting Braga, se não a melhor, o João Moutinho, mais uma vez, e a demonstrar que continua a ser aposta para durar naquele meio campo, e do outro lado o Nani teve esse lado especial de dois jogadores que se reencontraram de lados opostos agora. Foi o lado mais romântico do jogo, mas o lado romântico competitivo. Teve esse lado. Sim, nós que seguimos muitas vezes os jogos vendo os jogadores, não é? Eu estava a ver aquele Aves Nacional, um jogador que eu nunca percebi porque é que não dispara, o Lucas Piazon, mas já percebemos que a cabeça dele não acompanha o talento dele, e do outro lado o Mercado no Aves quando joga à direita, e do lado do Nacional o Luís Esteves, né? Um jogo em que eu acho que é incrível jogar-se às 3h30 da tarde com o calor que estava. É impossível. Sim, as questões da televisão, mas aquilo arrebentou com os jogadores e o Nacional acabou estorricado na segunda parte. Mas esta equipa do Aves ou do AVS, né, é uma equipa que atenção, eu acho que pode dar algo de falar pela forma como ataca pelos flancos, quer pela capacidade dos laterais, do Alaba, do próprio Kiki Afonso, que regressou ao futebol português, do Mercado, do Granada que entrou, mas do Mercado, que eu acho que é um grande craque. Eu concordo muito, muito em relação ao Lucas. Há pouco estávamos a falar do Carvalhal e chegou a fazer ótimas épocas com o Carvalhal. Foi com ele, tanto com no Rio Ave, e levou para o Braga. É aquele jogador. Estamos a falar de um jogador, atenção, que foi contratado pelo Chelsea. Sim, não é? Sim. Depois emprestou a Vitesse. A carreira dele é muito esquisita e percebe-se. No Botafogo não jogou, praticamente. Que tem de haver também ali responsabilidades, não é? Claro. Isso percebe-se. Agora, sem dúvida nenhuma, que é um jogador que quando consegue mostrar o seu futebol, encanta, porque tem uma relação especial com a bola, e o Lucas é aquele que não deixa passar isso em claro. Percebe-se imediatamente no seu... No primeiro momento percebe-se isso, e depois também tem a tal capacidade de, em zonas congestionadas, de descongestionar o jogo e de dar a bola jogável aos seus colegas. Eu acho que esta equipa, concordo, eu acho que esta equipa do AVS, claro, volto a dizer, sabemos que estes clubes são clubes que têm como primeiro objetivo garantir a manutenção, não é isso que está em causa. Mas há várias formas de querer garantir a manutenção. É isso. Uma coisa é
querendo um jogo que tenha uma assinatura própria, claro que nos jogos contra os grandes tem que ceder, porque vai viver mais tempo a defender, tem que ser eficaz na organização defensiva. Agora, nos outros tipos de jogos, tem que jogar o jogo completo, não é? Sim. E isso no jogo com o Nacional via na segunda parte. Sim, sobretudo na segunda parte vimos um AVS já mais mandão, digamos assim. Eu creio que com o Tiago Margarido o Nacional irá ser também uma equipa muito aguerrida. Acho que essa vai ser a forma que o Tiago Margarido irá tentar fazer com que esta equipa seja competitiva, ou seja, ter uma organização defensiva hercúlea para depois a partir daí também tentar soltar os jogadores da frente. E há pouco falavas do Luís Esteves. Eu gosto muito dele, já no Vitória B eu gostava muito dele. E eu acho que no fundo temos aqui a possibilidade de nestas lutas, que são lutas, volto a frisar, pela manutenção, temos a possibilidade de, com também os treinadores novos que chegam, alguns jogadores que temos a possibilidade de o nível aumentar, na minha opinião, em termos qualitativos. É possível que estes jogos, na minha opinião, sejam superiores. E eu acho que isso já acontecia na temporada passada. Falou-se muito sobre a falta de competitividade. Essa falta de competitividade é entre os grandes e os outros. Mas esses outros, que também jogam o seu campeonato, podem aqui dar um passo em frente e aumentar um bocadinho o nível individual, não, coletivo e exibicional dos jogos. Coletivo. Acho que isso pode acontecer. Porque a questão... Eu acho que é um problema que tem acontecido, embora denota a qualidade dos treinadores. Eu vejo cada vez as equipas melhores, mas os jogadores piores. Isto é, quando digo jogadores piores, atenção, estes jogadores com cheirinho, que marcam uma diferença no jogo, cada vez aparecem menos nessas equipas ditas pequenas. Procuram mais esses jogadores com essa tal agressividade, jogadores, lá está, como começámos a nossa conversa, de jogadores de segunda bola e de ganhar duelos, não é? Mas depois são estes jogadores que decidem o jogo, não é? Sim. E por isso, por exemplo, no caso de um Boa Vista, que é uma equipa que o clube vive uma dificuldade imensa, mas continua a ter daqueles jogadores que eu acho que, embora tenha aquele estilo que eu gosto de chamar um bocadinho Pantera Cor-de-Rosa, né, quando joga, que é o Reizinho. Reizinho né? Mas, e só é pena todas as lesões que teve. Sim, porque... e ele foi encostado ali, desta vez, porque a equipa jogou com um triângulo do meio campo mais forte, com o Vukotic com o Joel, a tirar, mas com o Reizinho mais a partir ali da meia-direita, sempre que pegava na bola... Sentia-se alguma coisa diferente. Era uma coisa diferente. Sabia-se que aquele jogo podia ser resolvido a qualquer momento ali. O posicionamento já evidenciou o que dizias, ou seja, essa primazia pelo lado mais robusto do que propriamente pelo lado técnico do jogador, porque encostar o Reizinho a um dos... Não, encostar, ou seja, claro que ele tem a liberdade de vir para zonas mais interiores, mas o Reizinho é médio. Ele pode perfeitamente jogar no corredor central. Sim, ali era porque ele queria, o treinador percebe as carências da equipa e quis dar aquele meio campo com o Ibrahima, com o Vukotic e com o Joel Silva, para tentar ganhar aquele meio campo de qualquer forma, a zona central. Certo. E o Reizinho ali só o podia... É o destino destes criativos mas cada vez mais a serem desterrados para as faixas. Acabam sendo desterrados, acho que depois essa é a palavra certa. Têm que encontrar uma saída. Agora, não se pode depois achar que eles vão fazer a mesma coisa. Ou seja, quando nós vemos esse tipo de coisas a acontecer, depois não podemos achar que ele consegue fazer a mesma coisa, porque é completamente diferente. E o Reizinho é um jogador que pode perfeitamente jogar no corredor central, quer dizer, é um médio. Sim, a época passada jogava. Portanto, a época passada a Boa Vista tinha ali, o CB ainda está, veremos se vai sim. acabar. E o CB Pérez é um jogador que sabe jogar muito, o Makuta saiu, e esses jogadores largavam mais o Reizinho, não é? E havia também o Bruno Lourenço, portanto é um Boa Vista que vai ser mais feita na vai sofrer, é? E vai sofrer. O Boa Vista vai naturalmente sofrer, já está a sofrer. Com o clube, não é? Isso é que é mais preocupante. É triste até porque estamos a falar de podem escrever nesta altura, símbolo sim. Do nosso campeonato, em termos de tudo, e portanto fica também um bocadinho essa mágoa para quem vai acompanhando e surpreendeu-me que tivessem conseguido vencer esta primeira jornada ali, uma luz para eles, também muitas das vezes sem grandes condições ou sem nenhumas condições. Mas conseguem inventar-se, aquele clube resiste a tudo. E já a época passada havia acontecido, se nos recordarmos, ganham o primeiro jogo contra o Benfica e estão ali em alguns momentos na primeira posição do campeonato. No início foi. Exatamente. Aqueles 15 pontos que conseguiram em 7 jornadas, uma coisa dessas, sim, permitiu depois
garantir a permanência na parte final. E eu acho que outro dos projetos de acompanhar, nem que seja até pelo entra-sai, ainda não conseguiu convencer, mas é o Moreirense de César Peixoto. Sim. Eu continuo a achar que o César tem ótimas ideias, que é um treinador que é ambicioso, que é arrojado na forma como prepara as suas equipas, e é claramente uma das equipas que eu também acho que vale a pena acompanhar. Eu conheço e que também tem ótimos jogadores individualmente, na linha daquilo que falávamos há pouco. Eu conheço bem o César e o César insiste mesmo nessa ideia de jogo. É o que ele me diz várias vezes. Eu sei treinar e sei jogar de outra forma, não é? Se calhar para meter uma equipa em bloco baixo e aguentar o 0-0. Mas ele quer jogar de outra forma. Eu acho que ele foi para o Moreirense e o Moreirense não é um clube fácil. O Moreirense é daqueles clubes que pode ter 3 treinadores por época, mas os 3 treinadores têm sucesso. São coisas incríveis. Já acontecia com o Pepe, o Ricardo Soares e até com o próprio César Peixoto. Sem dúvida. É incrível. O Moreirense é um caso de estudo, mas isso dava-nos para outra conversa. Não é? Mas a ideia do César Peixoto nesta equipa do Moreirense, embora eu acho que tenha muito daquilo que é a gênese dele, eu acho que também tem muito daquilo que ele foi, a pele dura, que já foi ganhando também para perceber, aguentar estes momentos. Porque é preciso às vezes ganhar tempo também para depois colocar em prática aquela forma de jogar. Sim, está ali e ontem já se viu... Ele não abdicou do que era o Moreirense do Rui Borges, não é? Mesmo já não havendo o Franco, ele manteve os 2 médios. O Ismael fez um belíssimo jogo à frente da defesa, manteve os médios e depois sim, já pode soltar o Alanzinho na frente. E o lado ofensivo está muito sustentado por 2 jogadores. O Alanzinho para mim é fantástico, é um dos jogadores a seguir neste campeonato, como estava outro do outro lado, o Bellumi do Farense, que também para mim tem um nível extraordinário, mas depois o Madsen também, que eu acho que joga muito, Madsen, que é um puxa jogador para dentro também, com o pé esquerdo, faz o que quer. Sim, e é engraçado vermos que se calhar estas equipas, e falou-se, isto já vem da época passada também, estas equipas, algumas destas equipas, aconteceu com o Rio Ave em Alvalade, com o Luís Freire, que também na minha opinião é um treinador com um potencial grande, mas que contra os grandes pode dar a sensação de que em determinados momentos são anticompetitivos, porque sabemos que os grandes são o que são no campeonato português, mas a forma como se apresentam e como querem jogar e como insistem nas suas ideias é importante para melhorar o jogo deles e o campeonato deles. E muitas das vezes os campeonatos deles não são contra as equipas grandes. E não vale a pena, se calhar, estar a abdicar de tudo e mais alguma coisa por causa de um jogo contra um grande, quando eles treinam uma semana inteira para jogar de determinada forma. Se calhar vão perder 3-0, vão perder 3-1, mas se calhar não perdiam na mesma se jogassem todos enfiados lá atrás. Não sei. Portanto, se calhar entre o dever e o haver, como se costuma dizer, mais vale persistirem com as suas ideias, trabalharem com as suas ideias para depois estarem melhores preparados quando estiverem a jogar com equipas do seu campeonato. Acho que a questão é sempre aquela de não podes perder a questão da identidade, é importante, mas não... Eu acho que tens de ter uma impressão digital que te reconheça a tua equipa. Não podes tornar a tua equipa irreconhecível. Isso não significa que não haja lado estratégico. É isso que eu te ia dizer. Quando digo equipa irreconhecível, nem é para o adepto ou para quem está a ver, é para os próprios jogadores. Claro que sim. Tu não podes estar a dizer durante uma época inteira vamos jogar desta forma e de repente não, neste jogo vamos jogar de outra maneira. Os jogadores não percebem a mensagem e isso é uma contradição. Agora, o lado estratégico do jogo, e eu acho que, enfim, isto era uma conversa que eu tinha muitas vezes com o meu falecido amigo Vítor Oliveira, que é que eu achava, e ele concordava comigo em muitas coisas, que era o treinador português é muito forte como treinador de estratégia. É verdade. E isso faz muito destas equipas ditas médias pequenas que estudam o adversário muito bem. Sim. Tal contra-estratégica, muitas vezes até, diria, não é? De impedir o adversário de jogar, mas para depois tu jogares o teu jogo naqueles momentos. E por isso é que se diz tantas vezes que o treinador das equipas grandes em Portugal tem de ter nuances mesmo quando ganha, porque de outra forma o treinador contrário lê e é muito mais fácil bloquear, porque eu acho que o treinador português nos últimos tempos especializou-se nisso, no como é que vamos impedir. Não achaste curioso nesta pré-época a quantidade de jogos foram à porta fechada? Poucos jogos de preparação foram feitos à porta fechada, é verdade. Quase todos, poucos jogos particulares abertos. Não sei se haverá aí alguma... Poucos. Mas eu sinto, Luís, é que esta nova geração, ou se quiseres alguns dos treinadores mais novos que vêm aparecendo, são treinadores que não se têm focado tanto nessa questão do como é que vamos impedir que joguem, têm sido mais
introspectivos e como é que nós vamos, mesmo olhando para o lado autodeterminação estratégico, de jogo. sim, sendo mais convictos nas suas ideias. Acho que isso é importante. Sim, e são treinadores e lá está, e há 1001 formas de jogar e entre o Armando Evangelista e o César Peixoto Claro, há diferenças aqui enormes, a falar, não é uma claro, questão de preferir um estilo ao outro, é mesmo esse lado estratégico. Sim. Ficámos por aqui nesse nosso primeiro visão de jogo, um novo modelo de jogo. Novo modelo. Acho que para o primeiro jogo acho que tivemos com a nossa identidade, agora vamos aprender depois as novas nuances à medida que jogo a jogo, partida a partida, como diz o Simeone, né? Sem manchar la pelota. Não, é mais isso. La pelota não se mancha, como diz o grande Diego Maradona. Também um abraço aos devotos da Igreja Maradoniana que nos estão a ouvir. Não fazes parte da Igreja Maradoniana? Eu faço parte dos admiradores, mas não posso. Vou trazer uma ficha de inscrição para a Igreja Maradoniana. Aqui a falar de algo que eu não vi em louco, como eu tá disse bem, mas sobre os eu jogadores também não vi o portugueses. Pelé e também fui. Mas tudo o que eu posso consumir A Igreja Maradoniana, vou bem-vindo. trazer uma ficha para inscrever-te como membro da Igreja Maradoniana. Meus amigos, até à próxima. Um grande abraço de futebol a todos e que o futebol esteja convosco.